A aliança de Deus com Noé, ela nos aponta para a graça de Deus em meio ao caos e à iminente destruição de um povo. Eu sou Renan Vitor e seja bem-vindo ao Pensar Teológico! Bem-vindo ao Pensar Teológico, seu canal de teologia e cultura. Vamos dar sequência à nossa série acerca das alianças e nesse vídeo de hoje eu quero falar acerca da aliança noética, a aliança que Deus fez com Noé. E essa aliança ela é muito interessante até pelo fato que eu não vou entrar em detalhes acerca da história, do contexto de Noé, porque ele é um tema que já é bastante assim conhecido, difundido, pregado, ilustrado, até mesmo tem um filme que não segue bem uma fidelidade bíblica, né? Segue mais uma viés muito mais assim, gnóstico e outras vertentes filosóficas, teológicas, enfim, que não vem ao caso discutirmos nesse vídeo. Mas é interessante nós analisarmos o contexto de Noé, ainda que de maneira bem assim, superficial, para nós entendermos o contexto da sua aliança. A humanidade pós-queda, né, pós a expulsão de Adão e Eva do paraíso, começa a se multiplicar e os filhos dos homens começam a gerar filhos, filhas, enfim, começa a se multiplicar a humanidade. E diante de tanto crescimento populacional e o mundo se espalhando, crescendo cada vez mais, a Bíblia vai narrar que a maldade humana começa a aumentar, começa a crescer exponencialmente no mundo, de tal maneira que isso chega diante de Deus, e Deus contempla a maldade do ser humano e resolve analisar para ver se assim o era mesmo. Pois bem, Deus percebendo, a Bíblia diz que Deus não encontra nenhum justo a não ser Noé. A palavra Noé, o nome Noé, significa descanso. Então Deus contempla aquele homem chamado Noé, um homem temente, um homem piedoso, um homem que andava na contramão da cultura da sua época, era uma cultura afastada de Deus. Noé andava não conforme o modelo da sociedade dos seus dias, mas se afastava dela, e isso trouxe graça a Noé da parte de Deus. Deus achou graça sobre a vida de Noé e resolveu, por determinação divina, destruir toda a humanidade, trazer um juízo sobre o caos que havia se instalado na sociedade da sua época. Mas por amor a Noé, por graça, porque Noé achou graça, Deus resolveu preservar Noé e a sua família. Deus decidiu intervir na sociedade. Deus resolveu refrear a maldade humana. E então Deus age por meio do dilúvio que todos nós já conhecemos. 40 dias, 40 noites choveu sobre a terra. Aproximadamente 150 dias a arca boiou sobre a face das águas, e depois desse período, quase um ano, a Noé conseguiu sair assim de dentro da arca e assim pôde repovoar a partir de Noé novamente o globo, e começou assim a se espalhar, e os três filhos, Sem, Cã e Jafé, vieram os povos ali que vieram, dentro da perspectiva bíblica, repovoar toda a terra. Deus refreia o mal da sociedade. E é interessante justamente que, primeiro, Deus ele faz uma aliança com Noé logo que ele sai da arca, planta uma vinha, e ali Deus então faz uma aliança com Noé dizendo que não traria novamente juízo sobre as águas, não traria mais o fim, a extinção, um juízo a partir das águas de um dilúvio, como ele havia feito nos dias de Noé. E Deus estabelece então um pacto, uma aliança, um compromisso com Noé e sua descendência, com toda a humanidade, que seria recomeçada, vamos chamar assim de rebutada, a partir de Noé e a sua descendência. Nesse período então, Deus faz uma aliança, e é interessante que a aliança que Deus faz com Noé é a repetição da aliança que Deus faz com Adão. Qual era a aliança que Deus fez com Adão? Claro, evidentemente tinha o símbolo da aliança, era não coma da fruto da árvore da vida. Mas é interessante que Deus ali, e é até interessante os paralelismos, né, da narrativa mosaica, né, que Moisés escreveu, justamente que Deus faz essa aliança no momento que Noé planta uma vinha. Noé planta ali uma vinha, tem uma árvore ali que é plantada e tudo mais, a ponto de Noé mesmo acabar se embriagando, né? Mas ali, diante de uma árvore, de uma vinha, claro, não é o fruto proibido, mas ali é todo um cenário, toda uma narrativa, um drama ali muito parecido com o drama edênico, não é? Onde, diante de uma árvore, Deus faz um pacto com Noé, dizendo, ó, eu não vou mais destruir a terra com dilúvio, agora, a partir de vocês, eu trago uma bênção sobre vocês.
cresçam, se multipliquem e povoem novamente a terra. Deus ali abençoa, ele permite a ele a graça da fertilidade para que ele e sua descendência repovoassem todo o globo. E Deus diz, eu nunca mais irei destruir a terra com águas de dilúvio. E para garantir isso, para que vocês tenham paz, para que haja descanso, para que a terra descanse e vocês também tenham descanso, significado do nome Noé, Deus diz, eu vou colocar o meu arco celeste sobre as nuvens. Quando mandar chuva, a partir de agora vai ter chuva, quando eu mandar chuvas, eu irei olhar para o arco e aí me lembrarei da aliança que eu fiz com vocês e não trarei mais o fim e a destruição por meio das águas do dilúvio. Essa foi a aliança. Cresça, se multiplique, eu coloquei o meu arco e nós vemos nessa aliança noética, essa aliança com Noé e sua descendência, uma aliança de preservação que Deus fez, na qual ele não mais interviria através de chuva de um dilúvio para destruir a sociedade, mesmo que ela caminhasse para o caos. E o selo dessa aliança, o selo desse pacto, o símbolo desse pacto seria o arco, que nós chamamos de arco-íris, né? Então toda vez que você vê o arco-íris sobre as nuvens do céu, depois de um dia chuvoso, lembre-se, olhe para ele e diga, Deus se lembrou de nós, Deus é fiel sobre as suas promessas, a fidelidade de Deus permanece para sempre. Ali é um símbolo de fidelidade que Deus fez desde o tempo de Noé. Pois bem, essa aliança, se você analisar dentro do contexto bíblico, ela é uma aliança incondicional. Porque Deus não exige de Noé nenhuma fidelidade específica. Deus diz, eu não vou destruir, mesmo que, claro, implícito está no texto. Ainda que venha acontecer de novo a degradação da sociedade, mas eu não farei mais isso. Eu não vou mais rebutar a terra, não, através das águas do dilúvio. Então Deus coloca ali, faz uma aliança incondicional com a humanidade através, tendo Noé como seu cabeça federal, né, com quem Deus fez a aliança. E então, nós vemos nessa aliança, assim, primeiro, é interessante uma questão que nós também analisamos nisso. Quando Deus fez essa aliança representava a fidelidade, a certeza da fidelidade de Deus para com a humanidade, ainda que ela se desgarre. E nos nossos dias nós vemos também que a nossa sociedade cada vez mais corrompida e aonde dialoga conosco, porque a gente tem que olhar para esse contexto bíblico e falar, como é que vai? Porque senão eu vou pegar simplesmente esse texto de Noé e falar, Deus vai castigar, Deus vai punir você, crente, se você não se consertar, você não viver uma vida correta, ou então, olha aí, olha não sei o que, a gente vai começar a olhar para todos o nosso entorno, todas as calamidades, catástrofes, e dizer, é Deus fazendo como ele fez no dia de Noé. Pois bem, nós não vemos necessariamente dessa forma. Essa aliança é uma aliança de preservação. Deus será fiel. É só lembrar das palavras de Jesus no seu sermão profético de Mateus capítulo 24, onde ele mesmo disse que a vinda do Filho do Homem, e a discussão, né, se ali é a segunda vinda, no termo escatológico, ou se há algo mais ligado ao ano 70, o período da visitação de Deus através dos romanos para a destruição de Jerusalém. Particularmente, eu acho mais correto essa interpretação. Na qual Deus diz, Jesus diz, assim como no dia de Noé, que comiam, bebiam, davam-se casamento, e não perceberam que veio o dilúvio até que este veio, assim será na vinda do Filho do Homem, vinda através dos romanos para destruir Jerusalém. Vocês vão estar aí festejando, comendo, bebendo, se dando em casamento, até que virá a repentina destruição, os romanos marchando através do general Tito, e ele vai destruir. Mas essa aliança me aponta para uma coisa, a fidelidade de Deus para com seus eleitos, porque os eleitos de Deus estariam cientes, ou seja, a igreja estariam cientes da iminência da destruição e iriam fugir, os eleitos de Deus iriam fugir, como aconteceu na diáspora que eles se espalharam pelo mundo afora. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? Essa aliança de Deus, ela vem dialogar com a gente da seguinte maneira. Toda vez que a gente percebe a sociedade em declínio, como nós vemos nos nossos dias, nós temos que lembrar de uma coisa. Em todo esse tempo, Deus será fiel conosco. Em todo esse tempo, Deus vai preservar o seu povo. Deus vai preservar os seus eleitos. Deus vai preservar os seus escolhidos. Então eu posso descansar na misericórdia de Deus. Eu posso descansar no favor de Deus. Eu posso descansar na graça de Deus. Ainda que o mundo esteja virando de ponta cabeça, e ainda até mesmo que a aflição bata na minha porta, uma coisa eu sei, a fidelidade de Deus vai acompanhar minha vida. Ainda que até mesmo a peste, a doença, a fome, o frio, a nudez, nada me separa do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Essa é a certeza do crente, essa é a fidelidade de Deus, a sua
aliança, a nova aliança por meio da fé em Cristo Jesus. E assim como Deus preservou Noé, que achou graça aos olhos de Deus, eu também, que achei graça aos olhos de Deus por meio da fé em Cristo, eu tenho certeza de uma coisa: Deus, ele vai me preservar em toda circunstância. E ainda que venha a tribulação, ainda que venha até mesmo o desespero, o desemprego, a morte, a doença, ou o que quer que seja, a fidelidade de Deus, ela continuará cobrindo a minha vida. E eu tenho certeza de uma coisa: eu posso descansar no cuidado de Deus, pois a sua fidelidade, ela dura de geração em geração para louvor da sua glória. E é exatamente isso que essa aliança vem dialogar com a gente, acerca da fidelidade de Deus. Nós olhamos e vemos, até hoje o mundo não foi nunca mais destruído por meio de dilúvio, porque Deus sempre se lembra da sua fidelidade. Da mesma forma também, ele fez uma nova aliança conosco por meio da fé em Cristo Jesus, na qual ele promete e se compromete a nos preservar em Cristo Jesus, ainda que venha a aflição, mas a aflição e a morte não nos tira da sua mão, da sua presença, da sua fidelidade. E mesmo que eu morra, eu posso fechar os olhos aqui, mas eu estarei diante da presença de Deus. Então eu posso descansar e ter a certeza de uma coisa: o viver é Cristo e o morrer é ganho para a glória de Deus. Portanto, não se esquece de dar o seu joinha nesse vídeo, curtir, compartilhar, ativar o sininho da notificação e, é claro, ajudar o canal para que a gente possa crescer e difundir assim o Evangelho para louvor da glória de Deus.